Fala, crente! Estamos de volta mais uma vez aqui, dessa vez falando com o nosso irmão Jonas. Jonas, Fala, Marcos. seja muito bem-vindo, meu amigo, que Deus abençoe muito. Amém. Primeiro de tudo, Jonas, a gente tem visto nesses últimos 7 dias coisas extraordinárias acontecendo. Sim. Deus tem falado muito com a gente. E uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo que tem vindo aqui, e eu pergunto para você também qual foi a tua expectativa para essas 7 noites aqui no culto das primícias? Marcos, quando eu comecei a me preparar para as primícias, eu tinha um propósito, mas era eu que tinha um propósito. Falei, eu moro longe, a gente acaba gastando mais, tem muita correria, eu vou vir uns 3, 4 dias. Só que aí, no meio do caminho, o Senhor falou comigo e bradou forte ao meu coração na segunda-feira de manhã, que seria o primeiro dia. E quando eu fui abastecer o carro, eu abasteci o carro para vir a semana toda. Eu falei, independente do que aconteça, eu vou colocar a gasolina da semana toda, porque eu vou todos os dias. Então assim, mudou o propósito. Não era mais o que eu queria, era o que o Senhor queria. E aí, meu amigo, o primeiro dia, eu já posso te falar que Deus pegou para me quebrar, me moer e tratou comigo. E assim, superou todas as minhas expectativas, até porque as nossas expectativas é bem inferior ao que o Senhor tem para nós. Então eu falei, Senhor, toma conta, toma direção, dirige. E aí, meu amigo, foi muito, muito maior do que eu esperava. É incrível como a gente, por diversas vezes, além de surpreendido, nossas expectativas, como você mesmo falou, são muito inferiores ao Senhor, mas às do Senhor, na verdade, mas é incrível como as situações, elas parecem completamente surpreendentes. As coisas parecem que vão acontecer de uma forma e de repente, pá. E é de uma forma, ao mesmo tempo, sobrenatural, mas que conduz para um natural, incrível. Sim. E, bom, 7 dias passaram, 7 noites passaram. Sim. Ano de 2023 está bem aí. Janeiro ainda. Qual é a tua expectativa para esse ano com base em tudo que foi ministrado, tudo que foi ensinado, tudo que foi profetizado também? A minha expectativa é da agora em diante, e é o conselho que eu vou trabalhar para todos os meus amigos e irmãos a partir de hoje, não deixe esse fogo apagar. Pegue todo dia um punhado de lenha, junte os gravetos e incendeia todos os dias. Nada melhor do que, como o pastor Tom pregou aqui hoje, falou, comece seu dia dando bom dia ao Espírito Santo e põe lenha nessa fogueira, porque ela tem que queimar o resto do ano. As primícias nada mais é do que o primeiro de todo o restante de ano que nós temos aí para adorar e louvar o Senhor. Então que a gente possa incendiar diariamente as nossas vidas e quem estiver ao nosso redor. E aconteceu uma coisa muito bacana, o pastor Tom, que já esteve aqui com a gente, chamou sua filha, Julinha, para vir aqui na frente, fazer um ato profético, chamou a família também, e falar pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência para você enquanto pai, enquanto servo, enquanto marido. Conta pra gente um pouquinho do que você sentiu enquanto aquela oração estava sendo feita, enquanto sua filha representava a igreja como um todo naquele momento. Sim, verdade, Marcos, igual você falou. Quando a gente vê o Senhor derramar algo num membro da sua família, ou em você, ou num amigo, não significa que aquilo é só para aquela pessoa, mas de fato é para a igreja. Porém, a gente como pai sempre busca estar ensinando da melhor forma nos caminhos do Senhor. Só que como homem, a gente é fraco, a gente é falha, a gente é incapaz, não tem como, não tem para onde fugir. Se realmente a gente não botar o joelho no chão, orar a Deus e pedir, Senhor, também como o pastor Tom falou hoje, pedir sabedoria, como Salomão pediu para o Senhor, não tem como a gente educar da melhor forma possível, porque a gente é realmente raso, fraco. Mas a partir do momento que a gente entrega a vida dos nossos filhos, as nossas vidas ao Senhor, como primícia também, pedindo a sabedoria e nada mais, Ele acaba nos dando tudo. E tá aí assim, o resultado, né? A gente tem crianças, jovens adoradores aqui, e eu dou glória a Deus pela vida da Ana Júlia, que uma das coisas que aconteceu esse ano, não é a primeira, ela teve um acidente e o diabo tentou de forma assim, como é que se diz? De forma literal, ceifar a vida dela. É um testemunho um pouco longo, fica para outra hora,
mas confirma, através do que aconteceu aqui hoje, o propósito que o Senhor tem na vida da Ana Júlia e na vida de muitas outras crianças desse ministério e em outros ministérios também. Amém? Amém, queridos. Irmão, só tenho que te agradecer por essa entrevista. Obrigado. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado. Tudo de bom. E que esse ano seja um ano de nova vida, cada vez mais nova e mais avivada. Para nós todos. Amém. Que Deus abençoe, Amém. meu amigo. A gente já volta. Fala, crente! Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui na Nova Vida, última noite do culto de primícias, 7ª noite. E nessa noite especial a gente não poderia deixar de falar com ele, o nosso preletor desta noite maravilhosa. Grande Wellington, mais conhecido como Pastor Tom. Pastor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Como é que você está? Marquinhos, graças a Deus bem. Bom estar aqui com você, bom estar na igreja, nesse encerramento de campanha. Uma noite tremenda, uma expectativa muito boa. Maravilhoso. E pastor, como a gente tem conversado com as pessoas, a gente está realizando aqui o culto das primícias. Finalizamos hoje. Primícias, entregas, foi muito falado isso. O Senhor ministrou muito pra gente isso essa noite. E dessa forma, a gente criança aqui, galera. E dessa forma a gente quer perguntar pro Senhor, qual foi a sua expectativa para vir aqui para esse culto de primícias, nessa ministração? O que Deus falou no seu coração ao longo da semana, desde quando o Senhor recebeu o convite? Vou ser muito sincero, para mim é uma honra e um prazer sempre estar aqui. A expectativa sempre é melhor de estar na casa do Senhor. E a expectativa de ministrar, de deixar Deus falar aquilo que a igreja precisa ouvir, ela sempre me causa uma expectativa boa. Eu sou um cara de fé. Eu creio naquilo que Deus tem para fazer nesta geração. E nada melhor do que uma campanha de primícia, né? Que é os primeiros frutos, as entregas, aquilo que o povo gera de expectativa. E no decorrer da semana, Deus foi falando comigo algumas coisas que vão ressaltando a partir do momento que você vai preparando e o seu coração vai gerando essa expectativa, Marquinhos. Perfeito. Olha aí como é que Deus vai trabalhando ao longo da semana, ao longo do tempo no coração daquele que vai trazer a sua palavra. E como segunda pergunta, meu pastor, bom, a gente viveu tudo que a gente viu aqui, a gente viu uma palavra muito forte do Senhor aqui, e a gente gostaria de saber, a partir dessa palavra, o que o Senhor enxerga para esse ano de 2023, para a nova vida, para a sua vida, para o ministério do Senhor, o ministério como um todo, o que o Senhor enxerga a partir disso para esse ano? Olha, eu vou ser rápido naquilo que Deus precisa fazer para a gente alcançar aquilo que foi ministrado. Salomão, ele falou lá em Provérbios 3 sobre as primícias, porque ele foi um cara de primícias. Então não adianta nada a gente falar sobre primícias se você e eu não entregarmos a primícia ao Senhor. E essa entrega de primícia, ela gera dois benefícios que eu friso bem nisso. A gente, quando entrega a primícia, a gente pode ser alcançado e será alcançado por dois princípios do Senhor. O primeiro é os celeiros cheios. É uma afirmação de Salomão que os nossos celeiros, quando as primícias chegam ao Senhor, eles se encherão de uma tal forma que nós seremos impactados em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do benefício da primícia é que os nossos lagares, eles transbordarão de vinho e de mosto. E quando a Bíblia refere-se a vinho, ela se refere à alegria do povo. E não adianta nada, Marcos, o teu celeiro, a tua casa, os teus sonhos estarem cheios de expectativas se você não tiver alegria. Então, essa entrega de primícia, para você que está me ouvindo, ela vai gerar essas duas coisas: celeiros cheios e lagares transbordando. E eu queria profetizar isso na sua vida no ano de 2003. Celeiros cheios e lagares transbordando. Isso quer dizer provisão e alegria. Teve uma coisa que o senhor falou que eu achei incrível, que foi o fato da gente remeter ao nosso coração, honra. A gente tem um divórcio da nossa vida prática com a nossa vida intelectual, vida teórica, por assim dizer. A gente diz que professa uma fé, mas muitas vezes não passa da nossa profissão pela boca. A vida não entrega isso, a vida não manifesta isso. O senhor dizia que primícias é uma questão de honra. E uma questão de honra de você entregar não somente o seu dinheiro, mas também o seu coração, sua devoção, sua atenção, sua profissão. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Como honra impacta diretamente na nossa entrega?
Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que a honra ela caminha junto com a primícia. As duas filhas, né? São duas irmãs gêmeas, né? Que na verdade elas caminham juntas. Você só honra aquilo que você entrega a primícia. E você só entrega a primícia aquilo que você honra. Então é nesse pilar das duas andando juntas que nós devemos honrar ao Senhor com aquilo que é primeiro em nossa vida. Né? É ter esse feeling. E outro desafio para a igreja contemporânea é colocar em prática aquilo que é ensinado e ministrado na igreja. Porque como eu costumo dizer, isso é regra prática para a vida, é que a vida é ao vivo. Sim. A vida é ao vivo. Não tem ensaio. Amanhã é segunda. Eu preciso colocar em prática aquilo que foi ministrado. Eu posso até não gostar daquilo que foi ministrado, mas eu preciso praticar para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas não alcançam, Marcos, porque não conseguem colocar em prática. E elas vivem de domingo a domingo. Saem daqui cheias, mas chegam em casa, têm as realidades, têm os gigantes e não conseguem colocar em prática. Então esse é um desafio da igreja, é um desafio das lideranças, é fazer com que o povo coloque em prática o que é ministrado. Então, perfeito, perfeito. É o casamento perfeito, né? Amém. Galera, pastor, muito obrigado. Deus abençoe muito sua vida, seu ministério. Que esse ano seja um ano incrível para nós. Deus abençoe muito. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, né? Ao pessoal da igreja, na pessoa do pastor Eliseu, do corpo de pastores daqui, essa família. E um grande abraço, continua orando por nós. Obrigado. Que Deus abençoe bastante você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha e ir justamente para as nossas redes sociais. Nos acompanhe lá no Instagram, ok? @Ministério Nova Vida. Fique com Deus, um abraço e não se esqueça, aqui você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Até mais, galera. Valeu!